Graça e paz sobre a tua vida. Vamos lá, mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas. Precisamos aprender a repensar, não na nossa perspectiva, não numa perspectiva religiosa, mas segundo a vontade de Deus. Por isso perguntamos, como se vive o reino de Deus? É simples e isso que a gente precisa entender. O reino de Deus, a vontade de Deus, estar e fazer parte do reino de Deus é algo que nós somos inseridos quando nos convertemos, quando nascemos de novo, quando entregamos as nossas vidas a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, quando confessamos isso publicamente, nos submetendo ao batismo. Qual é a vontade do Pai? Qual é o querer do Pai? É isso que a gente precisa aprender. E nós precisamos entender que viver o reino de Deus é o nosso dia a dia na maneira como vivemos. Por isso lá em Atos 2, 44 a 47 diz assim: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. O que nós precisamos compreender são essas coisas. É assim que se vive o reino de Deus, é no nosso dia a dia, na maneira como a gente anda uns com os outros, como conhecemos uns aos outros, como olhamos a necessidade uns dos outros e suprimos essas necessidades. Nós precisamos entender que necessidades todos nós temos. O que não podemos viver é pelas nossas carências, é achando que as pessoas têm a obrigação de suprir essas necessidades. Mas o reino de Deus se trata de uma oferta, de um entendimento de quem eu sou, do que eu recebi de Deus, da obra que Ele realizou em minha vida, de ter me feito semelhante ao seu Filho, para que eu pudesse, santificando o procedimento, ou seja, rejeitando o pensamento natural, rejeitando o pensamento segundo a carne. Não viver de forma egoísta e nem egocêntrica, mas caminhando na jornada num processo de ofertar. A minha abundância implica em fazer disso uma oferta em favor daqueles que estão precisando, daqueles que necessitam, para que as suas necessidades sejam supridas. Assim como na minha necessidade sei que o outro irá fazer essa oferta suprindo essa necessidade, seja ela de caráter material, espiritual. E nós precisamos entender isso, porque não existe separação e as nossas vidas devem ser essa oferta em favor uns dos outros, de estarmos juntos, de andarmos juntos, de conversarmos, de partilharmos aquilo que temos recebido, partilharmos a mesa, pois é na mesa que a gente conhece a verdadeira realidade do reino de Deus, quando repartirmos, quando ajudamos uns aos outros nessa caminhada. No sentido de aperfeiçoarmos, de santificarmos o procedimento, não para que a gente possa alcançar Deus, mas tendo sido alcançados por Ele, tendo conhecido o Pai, conhecido da sua vontade, na realidade nós entendemos que a nossa vida ela é essa oferta, a oferta em favor de todos, para que possam conhecer, crescer, amadurecer e compreender a vontade do Pai. Que a gente entenda essas coisas, compreenda essa vontade, nos submeta a essa vontade e que a gente possa ser instrumento de expressão de Cristo para cada um, pois nós devemos ser como Cristo diante das pessoas, diante daquele irmão que precisa para crescer, amadurecer e conhecer o Pai, como para aquele que ainda não conhece, não compreendeu, não entendeu a salvação, não entendeu a reconciliação e não entendeu a vontade de Deus. Por isso, quando fala diariamente dá um jeito de encontrarmos com as mesmas pessoas, não necessariamente, podemos encontrar uns com os outros. Diferentes momentos e situações,
mas devemos entender que é na família que a gente revela ao Pai, é na família que a gente revela a vontade do Pai e que expressa ao Pai. Não se trata de cultos que a gente faz, não se trata dos serviços religiosos que possamos prestar, não se trata dos serviços de assistencialismo que possamos fazer. Isso faz parte, sem chama de dúvida, porque nos reunimos para cantar, para agradecer a Deus, para louvar o seu nome, glorificar o seu nome, lembrar das suas promessas e aprender sobre a sua vontade. Mas a nossa vida não se resume a isso. Se resume no nosso dia a dia, nas coisas que fazemos, na maneira como nos relacionamos com as pessoas, expressando Cristo, manifestando o seu reino, revelando a sua glória. Que a gente possa compreender estas coisas tão simples do Evangelho, que trata disso, da maneira como a gente vive, e principalmente da maneira como nós, como filhos de Deus, caímos na graça do povo, na simpatia de todo o povo, porque revelamos o Pai. E essa é a vontade do Pai, que a gente revele Ele ao mundo, expresse por meio das suas virtudes Ele ao mundo. Que a gente possa tornar visível o Deus invisível, manifestar o Cristo diante de todas as pessoas. Mas isso implica em quê? Em rejeitarmos as nossas vidas, os nossos sonhos, os nossos desejos, no sentido de isso ser o centro da nossa vida, é negarmos a nós mesmos, tomarmos a cruz e seguirmos o modelo de Cristo. E aproveitarmos todas as oportunidades que temos, tanto em trabalho, como na possibilidade de formação, de crescimento, de entendimento da ciência deste mundo, para que a gente possa, com sabedoria, usar dos talentos que adquirimos para a glória do Pai, para realizar obras que glorificam o seu nome. Este é o nosso propósito. Em tudo que fizermos, a gente deve fazer bem feito, para revelar o Pai ao mundo, para manifestar Ele ao mundo. Esse é o nosso propósito, que a gente possa entender estas coisas, entender como devemos viver e nos sujeitarmos ao Pai, vivendo em comunhão uns com os outros, unidos com a família, congregando uns com os outros, para que o Pai seja glorificado, exaltado por meio de nossas vidas. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. E se você tem gostado, dê um likezinho, compartilhe com as pessoas, divida isso para que possamos nós crescermos nessa jornada. Que o Senhor te conduza em sabedoria e graça diante de todos os homens. Amém.